Nesse vídeo, a gente vai fazer um exercício extremamente importante. Comparar a nossa situação atual com a de 6 meses atrás nesse desafio de R$ 1 milhão, né? Porque mais do que um desafio de enriquecimento, ele é um desafio de aprendizado. Cada passo que a gente der nessa jornada, a gente tem que estar evoluindo, aprendendo algo novo e sedimentando as coisas que já passaram, tá? Nesse vídeo de hoje, a gente fazendo essa comparação, a gente vai ver que vai precisar usar mão ou não, tá? Vai depender da nossa decisão do golpe do pozinho. Estou chamando de golpe do pozinho, né? Por quê? Porque pozinho, a gente compra uma opção com valor bem residual, bem pequenininho. Quem apelidou esse nome foi o professor Roxo, mas ele usa essa ideia do pozinho de outra maneira, e aqui a ideia é que a gente use, se for usar, conforme a nossa decisão, como se fosse um golpe. O que é um golpe? Golpe é algo contundente, é um movimento contundente. Então não é uma técnica que eu quero ficar usando e tendo um custo na minha posição. É uma técnica, golpe, bem contundente, se for necessário, que eu me prepare para ele, se for o caso, e aí a gente usa para, eventualmente, usar ou não, mas de uma forma contundente, como se fosse um golpe. Não é para ficar ali se baseando naquilo. Tá? Então, essa é a ideia do vídeo de hoje. Vamos embora para o roteiro. Tá? Então, nesse vídeo de hoje, a gente está começando o ciclo 8, tá bom? Nesse começo de ciclo 8, vou pegar uma folhinha para ir tampando aqui, a gente vai ter. Eu vou passar para vocês logo. Olha só, sempre tem coisa nova, sempre tem coisa para aprender, tá? Vou mudar a câmera aqui para melhorar. A gente vai falar de um insight em relação a manejo do straddle long put, tá? A gente vai ver. Aqui eu só destaquei, né, que o nosso PL melhorou 26%, então a gente vai ver esse insight, porque eu vou mostrar a operação realizada de início do ciclo 8. A gente vai fazer a apuração. Nesta apuração, teve uma melhoria de renda, né, que a gente vai ver, teve uma melhoria de patrimônio, em relação ao nosso patrimônio, 26%, melhorou 26% nessa semana, tá, o nosso patrimônio líquido, e a gente vai olhar a questão do notional, porque eu resolvi assumir um pouco de risco. E ao assumir um pouco mais de risco, retornar um pouco mais de risco nesta posição, com esta forma de manejo, né, eu estou submetido à necessidade ou não, a ter a atenção de, se necessário, eu aplicar o golpe do pozinho, ou a trava. Eu não gosto de ficar com posições travadas com pozinho. Acho isso bem complicado. Tá? É consideração minha. Quem quiser fazer, eu advirto, cuidado. Tá? Eu vou fazer se necessário, só vou mostrar para vocês o estudo. Aliás, até perguntaram, você tem uma sala de sinal? Não tenho sala de sinal, não pretendo ter, tá? Porque eu quero ver vocês livres. Eu compartilho aqui o que eu faço, né? Eu compartilho estudos racionais justamente para que vocês estudem e se aprimorem, tá? Sala de sinais é coisa técnica, vamos botar assim, poucas pessoas fazem muito bem feito, normalmente elas são registradas lá no, elas fazem a prova do CNPI e tal, tem regulamentações em relação a isso, tá? Eu não pretendo fazer sala de sinais, dependendo, se tiver aluno meu que eu estou sabendo aí que está fazendo CNPI, quem sabe a gente não estimule ter isso, mas seria uma coisa separada, tá? Mas não pretendo fazer nesse momento, tá? Então, além disso, vou dar só um. Como eu vou fazer essa comparação com o ciclo 2, eu quero só mostrar para vocês que na aula passada, no vídeo passado, a gente falou da uso da put longa como estrutura de renda. Eu acabei falando que a gente tinha duas estruturas de renda, então vou mostrar aqui, só por en passant, que dentro da nossa operação a gente já está construindo uma outra estrutura de renda, tá? E depois eu faço a aula sobre isso. Então, aliás, sempre tem que falar, dá o like logo. Aperta aquele like lá. E quem não está inscrito, que tem muita gente que está assistindo sem estar inscrito, já se inscreve também no canal para que vocês vão assistindo isso, vão aprendendo. Não precisa, é sem estresse, galera, tá? Como eu falei, na capinha tá sem estresse de propósito. A gente vai evoluindo, vai aprendendo para sempre. Então a gente vai fazendo isso sem estresse, a gente vai conseguindo melhorar consideravelmente, tá bom? Então, continuando aqui, sobre isso, né, a gente vai falar sobre o RED colateral. Vou fazer uma breve aulinha no final do vídeo sobre RED colateral, que eu vou pegar, vou deixar depois eu vou fazer o extrato para os nossos membros, tá? E avisos paroquiais. Tá? Só vou deixar aqui os avisos paroquiais, porque esse vídeo está sendo gravado dia 5 de outubro. No dia 7 de outubro, segunda-feira, vai ter uma live. A live, toda segunda-feira, a gente faz a live aqui do Gafanhoto. Provavelmente lá por 21, por 8h30, 9 horas da noite. Tá? Que a gente está
na live passada, de segunda passada, a gente fez para iniciantes. Nessa live eu vou dar um passo à frente com relação à questão dos iniciantes também, tá? Aliás, vai ser às 9, vai ser 8h30, 9 horas, porque eu vou ter uma mentoria antes, vou estar dando uma mentoria antes. No dia 8, na terça-feira, a gente tem o encontro do gafanhoto, que são os alunos da sala do gafanhoto dos derivativos, de 15 em 15 dias. Então, dia 8 vai ter, e dia 9 vai ser a nossa live mensal de membros, tá? Sempre na primeira semana. Essa semana foi corrida demais, não consegui colocar, até o dia 5, né? E aí não vai ficar para a semana que vem, na quarta-feira, 9 horas da noite, tá bom? Então, esses são os avisos paroquiais. No dia 10 eu vou estar afiando o machado eu mesmo, né? E no dia 11, sextou, que é quando eu gravo mais vídeos aí também, tá? Ou preparo esses casos aqui que a gente vai ver. Bom, eu trouxe aqui, tá? As anotações lá do ciclo 2, mas tá aqui na playlist das jornadas semanais. Tem isso aqui, mas vamos começar primeiro, tá? Pela apuração e pelo insight do ciclo 8. Vamos começar olhando. Bom, por que você botou essa folhinha aí, Gafa? Porque vocês vão perceber que agora no ciclo 8 eu repito isso, embora possa ser que não esteja claro. Então, eu entro com capital alocado a risco, eu tenho uma operação de entrada, eu reduzo o risco. Onde eu reduzo o risco, eu mostrava para vocês que eu reduzi o risco pegando parte do meu capital, ou seja, quando eu faço a operação de entrada, eu recebo grana, eu pego parte desse capital e compro proteção. Nesse vídeo de hoje, vocês vão ver o quê? Que eu reduzi o risco, não precisando comprar proteção, que é esse insight em relação ao novo ciclo, né? A manejo de estreia do long put, beleza? Bom, ciclo 7, a gente separou operações em 7.1 e uma operação para membros, tá? Então, eu não estou falando das operações de membros, estou falando das operações que a gente já vem acompanhando aqui, beleza? E aqui é a posição inicial, tá? Como é que está a nossa posição inicial? A nossa posição inicial, beleza? Ela está o seguinte, a gente está começando o ciclo 8 com uma posição de quarentena e aqui, pessoal, a gente já usa o pozinho para proteger a posição. Então, no final desse vídeo, no meio pro final, né, eu vou, nos 10 minutos finais, eu vou dar uma aula para mostrar por que é ruim manter esse pozinho. Eu vou manter, tá? A tendência é que eu mantenha, mas ele está vencendo daqui a 2 semanas. Então, quando eu começo a transformar, a ter estruturas de renda, eu posso abrir mão de estar comprando pozinho para estar fazendo a proteção dessa quarentena. Então, primeira posição que a gente está trazendo do ciclo 7, posição 8.1, tá? A gente está trazendo isso aqui. Ao fim da apuração, eu faço a comparação com 6 meses atrás, tá? Aí que a gente vai fazer essa comparação. Beleza? Então, essa posição que a gente trouxe, não mexi nela essa semana. Em termos de coberturas, o que está cobrindo a nossa posição? Além do patrimônio reservado, né, que eu falei, olha, se 200 calls para cima, 200 calls para baixo, dinheiro para comprar 200 calls, a gente já está construindo uma série de coberturas. Então a gente tem desde 150 calls longas na linha do dinheiro até 10, 20 calls longas, né, extremamente dentro do dinheiro. 30 calls longas pozinho lá para 2025 e também puts longas que a gente está comprando e a gente viu no vídeo anterior que isso era uma estrutura de renda, tá? E por fim, era assim que a gente estava nas estruturas semanais, tá? Aliás, aqui eu já coloquei a solução, né? Então é assim que a gente vai ficar nas estruturas semanais, beleza? E aqui, por fim, né, o risco de entrada. Esse aqui era o resumo posição ao fim do ciclo. Eu botei invertir aqui, mas tudo bem. Então vamos entender o ciclo 8, como é que a gente desenvolveu o ciclo 8? Começou esse ciclo 8. Ele foi iniciado na sexta-feira, tá? Dia 4 de outubro. Por que sexta, Gafa? Porque já era uma data limite. A semana foi extremamente corrida, já não tinha como, não consegui, hora do almoço, nem na hora do almoço fazer uma operação, então na sexta-feira eu consegui. Eu tento fazer o ciclo iniciar sempre por volta da última semana de setembro, né, do mês anterior, para a primeira semana. Então, entre 30 de setembro, 29, 27 de setembro e 4 de outubro, por exemplo. Tá? 27 do mês anterior para 4. Nessa vez eu comecei dia 4 de outubro. Por que é importante a gente ter a gente estar fazendo em ciclos e ter essas datas de recomeço? Justamente para que a gente possa exercitar este processo. Gafa, quer dizer que isso aqui é uma receitinha de bolo? Não, é um processo heurístico. Tá? Roteiros vocês conseguem executar.
processos heurísticos, eles são usados para sistemas complexos. Tá? Não que aqui, mas complexo impossível, não. Você vai ter o quê? Melhores práticas, ou boas práticas. Então, essas são as boas práticas. Eu tenho um capital alocado a risco, eu tenho pensando numa operação de entrada que eu vou repetir, então por isso que eu coloco, né, redução de risco. Então, por isso que eu coloco essa questão de estar sempre começando no mesmo ciclo. Tá? Lembrando, de novo, se inscrevam. Tá? Mas vocês vão, depois lá na frente vai falar, pô, esse negócio ficou grande, e aí como é que você chegou aí, Gafa? Tá no vídeo aí, beleza? Bom, então, operação principal. Esta era a operação principal que eu estava. Eu estava vendido no stranglezinho, isso aqui, quando você vende uma call e vende uma put, os iniciantes, o nome dessa estruturazinha aqui, vendo uma call e vendo uma put no mesmo vencimento, tá? Com strikes diferentes, o nome disso a gente dá de strangle, tá? Então a gente estava no strangle de 156, estava coberto aqui na call com 150, tá? 6 expostos, não é um problema, por quê? Porque se eu rolar isso aqui, qualquer rolagemzinha que eu faça aqui já cai, tá? E aqui eu estou coberto também nas puts, tudo bem? No dia 4 de outubro, a hora mais ou menos que eu operei, a bola fechou 128,20. Ela estava mais ou menos 128,10, sei lá. Tá? Além dessa posição principal que foi a operada, a gente também tem a operação de quarentena, tá? Que é o que? A operação que deu errado, ela está coberta em pozinho, que é o que a gente vai falar também do golpe do pozinho, tá? Então a gente fez uma cobertura, mas a gente começou a cobrir ela com essas estruturas de call longa e TM, tá? Call longa e TM, beleza? Que é parecido com a put longa e TM. É mais difícil de controlar, tá? Estou fazendo para quê? Para economizar dinheiro com pozinho. A gente vai entender que isso aqui pode ser, só mostrar a estrutura, né? Que isso aqui pode ser também uma estrutura de renda, desde que bem feita, beleza? Com riscos. E aqui a gente tem uma parte das nossas coberturas, foi emprestada, a gente emprestou lá para a área de membros para a operação 8.2, beleza? Bom, quais foram as operações realizadas? Que esse vídeo aqui vai sair amanhã, tá? Quais foram as operações? Porque os membros têm que assistir os vídeos também da aberta, tá? Vamos lá. Então vamos lá. A operação feita. Olha isso, galera. Eu entrei na operação com 156 J128 e 156 W128. Gafa, por que você não botou na V? Você botou na J, na W. Bom, eu errei. Estava operando, fiz várias operações com relação a coisas que estavam vencendo. Aí eu fui jogar para frente, né? E joguei um lote maior do que o esperado em relação a W128. Então fiz essa operação, desviei a atenção, na hora de determinar um lote de uma outra operação, eu fiz a mais, né? E eu fiz a mais em W128. Paciência. Peguei essa, eu falei, deixa eu trazer para cá. Por quê? Porque na V128, a W128 valia 2,14. A V128 valia R$1. Falei, não, deixa eu fazer para um mês para frente e vou gerenciar só as calls. Foi essa a ideia. Então, mas mesmo assim, não ficou ruim. Não ficou ruim porque aumentou consideravelmente meu caixa, e qualquer coisa eu acoplo ela na K. Qualquer coisa eu acoplo ela aqui na posição de quarentena. Então ela já serve para as duas posições. Já que eu fiz esse erro operacional, por isso que não é bom ficar com... Gafa, você faz muitas operações. Faço. Mas então, assim, façam menos. É para fazer menos, tá? O que eu faço aqui já é dentro de um limite que eu acho razoável para quem já está num nível intermediário, que quer aprender, né? Quer evoluir, quer fazer dinheiro. Mais do que os dois... Isso aqui são posições, tá? Só posições. Na verdade, estou agrupando posições. Isso é uma posição, isso aqui é outra posição. Agora, eu estou intercambiando posições. Então, eu falei, olha, bom, errei, era para ter vendido a V128, por uma questão que eu ia mostrar para vocês aqui, mas não tem problema, porque se der errado para baixo, esta posição está sem put vendida. Não seria um grande problema, tá? E aí o que aconteceu? Bom, uma vez que eu fiz essa operação, achei legal. Não dá para falar que isso aqui é um straddle porque está um mês à frente. Achei legal ficar com essa aqui curta, né, dentro do ciclo, e essa aqui longa.
Não faria de novo, tá? Não estou falando para fazer. Mas uma vez que eu fiz isso, eu falei, olha, beleza, entrou grana. Entrou grana. O que o processo manda? O processo mandou, ó. Teve uma operação de entrada? Teve. É uma operação que eu problemática, no caso, errei. É uma operação problemática? Não, não é. Então, beleza. Vida que segue. Eu achei até melhor porque eu fiz um embolso aqui de R$ 2 ao invés de fazer um embolso de R$ 1. Entrou uma grana? Entrou. Vou pegar essa grana para fazer o quê? Redução de risco. No início da jornada, quem está aqui assistindo as aulas todas, como é que eu fazia a redução de risco? Eu comprava put longa, ATM. Então comprava put. Mas não. Eu vou pegar essas 300 pratas e vou reduzir o risco mantendo a posição anterior. Como assim, Gafa? Olha, para eliminar essa aqui, que ela ficou dentro do dinheiro, olha só, eu fiz as vendas. Eu tenho que fazer a recompra disso aqui. Para eliminar esta posição aqui, eu vou pegar dinheiro daqui. Eu teria que pegar o dinheiro completo. O que eu falei no início do vídeo? Eu aceitei assumir um pouco mais de risco, porque a posição estava muito melhor. Vocês vão ver que melhorou bastante a posição. Falei, deixa eu assumir um pouquinho mais de risco. Tá? Beleza. Em relação principalmente ao nosso drawdown máximo, nosso patrimônio líquido menor que a gente já teve. Tá? Então, eu assumi um pouco de risco, peguei 600 pratas, peguei 300 pratas e falei, olha, para eu limpar esta posição da V132, atenção agora, hein, galera que está mais antenada. Para eu limpar a V132, perceba que eu fiquei dobrado aqui ó, na put, tá? Para eu limpar, eu precisava de 3,75 e ela estava bem dentro do dinheiro. Qual o problema de estar uma put curta dentro do dinheiro? Put curta dentro do dinheiro. Galera, estudar. Como é que se estuda o gafanhoto? Escreve. Put curta dentro do dinheiro vendida, tende a pagar para rolar. É isso é um fato que você está aprendendo. Então, eu tendo a pagar para rolar. Eu percebi que a rolagem dela era 0 a 0. Então, se a rolagem dela é 0 a 0, o carrego dela não está me custando nada. Eu tenho patrimônio para assumir a compra. Isso é importante. Mas o patrimônio está lá rendendo a renda fixa. E não está tendo custo para eu jogar isso para lá. Estava custando 0 a 0, que é o que vocês vão ver aqui. Então eu peguei os 300 pratas aqui e falei, olha, eu vou rolar esta posição, só que eu vou reduzir. Então a redução do risco, ao invés de vir na compra de posições novas, de puts longas, ela está sendo usada o quê? Na redução das puts vendidas. Por que você pode fazer isso, Gaf? Tá? Isso aqui é complexo. Então, olha, primeiro, o fato que você já conhece. Você precisa partir de fatos que você conhece. Put vendida ITM curta, tá? Tende. Isso aqui deixa o vídeo longo, mas galera, apagar para rolar. Apagar para rolar. Mas eu prefiro deixar o vídeo um pouco mais longo, mas que vocês compreendam o raciocínio, tá? Do que deixar o vídeo curto e todo mundo ficar assim, de onde veio isso? De onde veio isso? Então, ó, put vendida ITM, paga para rolar. Eu quis no ciclo 8 fazer uma nova. Ó, ciclo 8, eu quis, né? Eu vi que a posição estava boa. Eu falei, quero fazer uma nova operação de entrada, como é o processo nosso lá. Tá? Esse processo aqui, ó. Eu tenho capital alocado a risco? Tenho, quero dar uma esticada, operação de entrada. Vou fazer essa operação de entrada, um straddle na linha do dinheiro. O que seria na linha do dinheiro? Ó, a J128 com a W128. É um straddle cambeta, né? Errei o straddle. Tudo bem. Entrou capital. Esse capital eu uso o quê? Metade dele para reduzir o risco. Reduzir o risco. O que eu poderia... Como é que eu fazia agora aqui? Ó, reduzir o risco. Até os ciclos normais, o que eu faço? Eu pego essa grana e compro put longa para cobrir as puts vendidas. Nesse caso aqui, eu peguei essa grana, ao invés de eu cobrir a put longa, eu tinha lá, né, a V132, W2. Eu vi que a rolagem dela tende, né, a gente tende a rolar pagando porque a BOVA estava no 128, ITM. Falei, olha,
Ao invés de eu pegar a grana e comprar put longa, metade da grana de caixa que entrou aqui, R$ 600, eu vou reduzir essa exposição. Não estou pagando para rolar, deixa ela lá. Mas eu vou reduzir a minha exposição aqui. Então peguei metade da grana e fiz essa redução. Como você fez essa redução, Gafa? Como é que operacionaliza isso? Olha, quanto é metade da grana? Metade da grana, tá? Agora estou mostrando a operacionalização. É 300. Então eu recompro tudo, recomprei as 585, descontei os 300, então eu recebi 600. Desses 600, 300 eu vou usar para reduzir a exposição. Para recomprar tudo, eu gastei 580. Estou fazendo a rolagem. Estou recomprando aqui. Estou fazendo a rolagem. Gasto 585. Desconto os 300, então eu preciso de 280. Então eu só vou vender R$ 280 de quem? Da V132. Da V132. Que por acaso é praticamente a metade da semana anterior. Então eu reduzi a minha exposição da put, joguei para um straddle. Não tem problema ter errado aqui, colocado no mês na frente, porque senão eu acoplo aqui. Qualquer coisa eu acoplo aqui, tá? E essa exposição eu deixei lá. Peguei metade da grana, que entrou uma grana considerável, e reduzi a exposição. Vejam que eu paguei 3,75 na semana 2, na 132W2, e vendi por 3,74 a semana 3. Então ela está no custo zero. Não é ruim. Então, onde eu vou investir a grana de redução de risco, tá? Isso tem que tomar cuidado com propriedade, é na parte, né, de quê? De eu vou reduzir o risco nessa put. Se o mercado subir, o que vai acontecer? Isso aqui, a 128, tende a virar pó, tá? E isso aqui vai ser... Eu vou conseguir manter essa posição até o final do ciclo. Olha, isso aqui tende... Você vai ficar no 129. Isso aqui tende a virar pó. Mas hoje, isso é importante, hoje, e por que é importante? Porque a gente está pegando fatos que não é você perguntando para os outros, só fatos. Isso aqui é um fato subjetivo, tende. Fato objetivo, a BOVA no 128, a V132W2 para a V132 foi zero cost. Então, se a BOVA ficar no 128 eu subir um pouquinho, esta posição aqui eu consigo ficar rolando ela. Não é um problema. E a W128 vai ficar cozinhando. Excelente. Então, esta é a tendência. Eu peguei e fiz um investimento de 300 prata para não aumentar meu risco. Beleza? Para não aumentar meu risco. Poderia ter mantido 156? Poderia. Poderia ter mantido o 156 V132, o 156 128. Aqui é um strangle de 4, que é um outro manejo que já foi mostrado aqui. Eu saio do strangle de 2 e faço um strangle de R$ 4. Então perceba que abre-se um leque de operações e possibilidades que eu aceitei, né, manter essa posiçãozinha, reduzir pela metade essa posição na rolagem, usando metade da grana, beleza? Para poder já ficar mais solto ali. Mas poderia ter mantido o 156 lá. O problema é que eu não quero aumentar meu risco na hora, se ela despencar, eu não quero ter um risco absurdo em put. Mas eu poderia, tá? Lembre-se que lá no início eu aceitava uma exposição de 200 puts. Aqui eu estou numa exposição de quantas puts? Ó, tá? Eu estou numa exposição de 150 com 150. Estou totalmente coberto. Totalmente coberto. Como eu fiz essa comparação de 6 meses para trás, eu falei, não, deixa eu acelerar um pouquinho, deixa eu aumentar um pouquinho meu risco. Tá? E foi isso que eu fiz aqui. Eu aumentei meu risco em quanto? Em 75 puts. Só isso. Né? É como se eu não tivesse tirado todo o patrimônio da corretora ainda, para ficar só operando com as coberturas, e peguei 75, reservei lá, se der algum chabu. Que, em termos de cobertura, está associado a meu patrimônio, mas em termos de operacional, se precisar, eu ligo ele com o estrango aqui do 156. Eu aumento a posição, movimento, substrike, dá um jeito. Tá? Então foi isso que eu fiz. Eu investi em limpar isso aqui. Tá? Então, essa é a ideia. Percebam, né? E depois de tudo, né?
a 156, como a BOVA caiu para 128, eu poderia, aí agora vem o problema, eu estou arriscando em call. Eu estou arriscando em call porque eu vendi 156 na J128 e não recomprei. Eu poderia ter recomprado por R$ 65, eu poderia ter recomprado a 156 J130. Mas aqui eu resolvi tomar um riscozinho pequeno. Eu fiz o quê? Eu fiz uma rolagem de uma semana, uma BOVA está no 128, essa rolagem de uma semana eu reduzi 50% da posição. É aqui que eu entro com a ideia da possibilidade de vocês pensarem, tá? Os alunos mais veteranos, a ideia de posicionamento de straddles, malhas de straddles. O que está acontecendo aqui? Vamos perceber, eu estava em 156 no strangle, né? J130 com V132, isso era um strangle. A BOVA veio para o 128. O que acontece nessa situação do 128? No 128, ainda estou numa posição que esta aqui rola zero cost e essa aqui eu rolo reduzindo 50% em uma semana. Eu rolo zero cost em uma semana. Então, isso me permite pensar o seguinte, olha, então, se ela veio para o 128 e está na data, né, da expiração, se eu dividir meu capital em lotes, isso é importante, eu posso entrar com um lote aqui, pego parte da grana aqui e reduzo quem? Reduzo o meu straddle aqui de cima. Mas já entrei com um lote novo. Se a BOVA ficar entre esse lote e esse lote, né, melhor dos mundos. Você só vai sair com um strangle menorzinho. Essa ideia já é uma ideia um pouco mais forte que a ideia de gradiente, até me perguntaram. Tá? É o início de um gradiente. Mas a gente tem que fazer a alocação muito adequada para fazer gradientes dinâmicos, tá? De operações, beleza? Então, só para deixar aí como ideia, tá? Foi feito na prática, tá? Não é só ideia para deixar aí como ideia, não. Eu fiz isso na prática, aceitando um pouquinho mais de exposição. Qual é o meu risco? Meu risco é para baixo. Para cima, eu estou aceitando o risco de 75 calls aqui. Estou aceitando esse risco. Mais uma semana. Né? Vencia na semana que vem a 156, vencia na semana que vem, só que como eu entrei com 156 aqui, cara, também não é tanto. Também não é tanto. Beleza? E a gente vai ver o impacto disso na apuração. Então, operações realizadas, tá? Operações realizadas. Eu lancei uma operação de entrada nova, no 128, tá? Peguei a grana, reduzi a de cima. Porque a quarentena na operação de cima, se der ruim, se for para baixo, né, ela só tem problema para baixo. Essa venda do 128, ela está coberta por aqui. Então, fiz isso aqui, está coberta aqui. Então, eu estou descoberto em calls do ciclo principal, das operações principais, eu estou descoberto em calls enquanto? Em 75 que eu deixei aqui embaixo. Eu eliminei essa aqui e coloquei 75, pela metade. Aceitei um pouquinho de exposição, porque eu sei que a rolagem vai permitir, né, se der uma subida rápida, essas rolagens vão permitir que eu reduza novamente até o ciclo, até novembro, com certeza, que é onde está a minha cobertura, até novembro, com certeza, eu consigo voltar a ter 150 e uma eliminar a outra. Tá? Mas ok, aceitei esse risco. Tá? Essas foram as operações realizadas. Vendi um straddle perneta, recomprei as puts da semana 2, vendi menos put, tá? Menos put, que elas estão dentro do dinheiro, então para ainda não é um grande problema, e recomprei e rolei reduzindo absurdamente no zero cost, tá? A J130. Então agora, esse vídeo a gente fez algumas técnicas um pouco mais sofisticadas. Aumentamos o risco. Isso que é importante. Tá? Houve um caixa melhor? Houve um caixa melhor. Bom, vamos olhar do ponto de vista de risco. O que você aceitou aí, gafanhoto? Olha, o que eu aceitei aqui? No vídeo anterior, se vocês olhassem, né, eu estaria com risco de quanto? Eu estaria sem esse risco aqui, ó. Eu estaria todo com esse risco aqui de 156 puts. Eu aceitei um risco de 75 puts a mais. Esse daqui vence semana que vem. Tudo bem. Então, em termos de risco de put, dentro dessa playlist aqui, eu estou com risco o quê? De 15 mil. O notional, o que é o notional? O notional é o contrato.
Se der uma despencada, quanto que eu vou ter que assumir? 156 no 128, 75 no 132, 40 no 126. É isso que eu tenho que assumir. Então, eu vou ter que desembolsar aqui em torno de, sei lá, 35, 25 mil reais. Não, 35 mil reais. Só que isso aqui consegue, né? Essa posição aqui consegue quitar bastante parte. Então, eu não vou ter que assumir 25 mil reais. Se eu fosse colocar um número aqui, é em torno de 15 mil. Deu muito errado. Provavelmente eu vou ter que pagar entre 15 e 20 mil para assumir, né, esse lote 150, 200 puts, 200 puts, que está dentro do meu risco original. Eu resolvi assumir um pouquinho mais de risco, tá? Com essa posição, beleza? E em termos da call, se vocês compararem com a semana passada, também resolvi voltar no risco próximo dos 6 meses atrás. Tá? Então já foi algo proposital. Quando eu já entrei aqui, eu já falei, poxa, vou fazer essa ideia de como eu quero comparar 6 meses. Eu sei que de 6 meses eu estava com exposição maior, eu vou aumentar o risco aqui também. Tá? E aí que vem um detalhe, beleza? Aqui, todo o risco que eu fiz, eu estou calculando esse risco de notional da call, eu botei como stop da minha posição, no 165. Então, qual o meu risco de notional aqui? Se der um chabu, eu encerro a posição no 165. Meu risco tende a ser 470 posições expostas, 165, se a BOVA fosse no 165, menos 119, que é o strike. 165 menos 119 é 46. 470 vezes 46. Então, 21 mil reais aqui. Só que 280 dessas posições, se ela for na semana que vem para o 165, 280 delas tem 23. Então, aqui é um notional positivo. Tá? 165 menos 142, 23 reais. Então, aqui é um notional positivo. Beleza? E isso eu fui fazendo para toda a minha posição. Tá? 128 com 165, 37 reais de diferença. Vezes 156, então eu já determinei, ó, se ela for para o 165, eu zero a posição. Quanto que você tende a perder? 25 mil reais. Zerar é mais ou menos o seguinte, eu compro as calls para travar a posição e entregar meus ativos, tá? Porque eu tenho ativo para entregar, que não é um problema. Mas é só para a gente ter noção do risco máximo que a gente está assumindo aqui, beleza? Então isso é o risco máximo, ou 24 mil para cima, ou 15 mil para baixo. Tá? Bom, ok, entendi em termos de notional, percebam que eu não me preocupo com margem, se eu estou reservando adequadamente aqui, porque isso aqui é contrato, tá? Contrato, então eu não tenho eu tenho essa grana, eu tenho essas opções, essa BOVA para assumir isso aqui. Se você trabalha em cima de notional, a tua preocupação com margem reduz muito, tá? Bom, ok. O que resultou essa minha operação 8? Resultou numa melhoria. Tá? Resultou numa melhoria. Qual melhoria? Olha, de risco, de faturamento, se eu comparar, agora vamos começar as comparações, hein? Lá com o ciclo 2, quando eu comecei o ciclo 2 no dia 4 de abril, ó, 4 de abril, segunda parte do vídeo, começamos as comparações. Dia 4 de abril, eu comecei o ciclo 2, a bola estava no 125, tá? Lá no dia 4 de abril, o faturamento foi 250. Então, houve uma melhoria de faturamento. De quê? Em torno de 20% aqui. E houve uma melhoria de caixa. Meu caixa aqui está em torno de 2 mil reais, tá? Porque o ciclo 7, como eu fiz aquela compra de call longa para vocês verem, né, a mais, eu não fiz caixa, eu gastei do caixa. Eu fiz a compra para a gente conseguir mostrar a diferença de preço de call, a rolagem da call. Então, gastei caixa. Ok, não é um problema. Então, 2 mil reais de caixa. Então, em termos de faturamento, melhorou 20% ao mês. Ao mês, né, que você tende a ser ao mês. Em termos de caixa, tá? Desculpa, de caixa, eu estava com 420 de caixa, vou para 2 mil reais de caixa. Meu caixa hoje está 4, 5 vezes maior. 4, 5 vezes maior. Não é 2.300, 2.000, tá? Então, 4, 5 vezes maior. Então, faturamento aumentando, caixa aumentando. Quando eu olho para isso, e risco, né? Então, ó, eu olhei faturamento, compara com 6 meses atrás. Opa, já estou faturando 20% a mais. Legal, legal. Se olha para o caixa, opa, olha lá para trás, opa, estou com caixa melhor. Legal, legal. Né? Então, olhando essas duas coisas e olhando faturamento, caixa e risco exposto,
estou na situação que eu falo, pô, continua nesse caminho, gafa, que vai dar certo. Então, é aqui que a gente vai pegar o ponto para saber, olha, a gente está indo no caminho certo, né? Em relação a 6 meses atrás, o meu risco foi maior ou menor? Meu risco foi menor, tá? Eu ajustei melhor o meu risco, tudo bem? Houve um aumento de risco agora, mas eu estou controlando ele, beleza? Bom, tendo entendido isso, visto isso comparado, tá? É que eu acabei agora fazendo um monte de folhinhas aqui. Deixa eu dar só uma repassada. Vamos fazer o seguinte. Bom, então o ciclo 8, como é que ele vai... Ah, sempre importante. Como é que está a nossa posição, então, para conduzir o ciclo 8, beleza? Deixa eu dar o pause para pegar a folhinha que eu já tinha mostrado para vocês. Ciclo 8. Então, como é que a gente está, então, iniciando o ciclo 8, que fazendo isso sempre, né, mostrando a posição de início. Então, a gente está posicionado nessa aqui, na quarentena, beleza? O risco, a gente vai falar de pozinho agora, tá? Olha, o que a gente vai ver? A gente começou o ciclo 8 com esta operação. Isso aqui vence. Isso aqui já é um pozinho. Tá? Isso aqui já é um pozinho. Isso aqui vence. Uma das duas vai virar pó. Tá? Bom, essa é a posição que a gente está feita agora, nesse exato momento. A cobertura que a gente tem tudo isso aqui de cobertura. Beleza? Essas aqui são as coberturas que a gente tem. E a operação das semanais, a operação principal, ficou o quê? Um straddle, gambeta, né? Gambiarra, um 128 e um strangle pequenininho no 130 com 132. Mais uma semaninha, a gente reduziu pela metade. Qual o risco das semanais, né? O risco dessa posição aqui? Se subir, eu fico com 156 no J128 e 75 no J130. 150 está tranquilo aqui, não é um problema. O problema é esse 75 J130. Então, é essa exposição estrutural, só em termos de estrutura, sem fazer conta, tá? 75 expostas aqui, beleza? Espero que a BOVA continue mais uma semaninha, para que eu role mais uma semaninha e reduza a exposição. Se cair, aí que vem o problema, eu vou ficar com a W128, o que não é um problema, porque eu acoplo aqui na 470 e fica um strangle 119 com 128 mensal, de R$10 é tranquilo de gerenciar, tá? Então fico com uma faixa que se a bola ficar entre 119 e 128, isso aqui eu vou reduzindo com o tempo sem problema. E 75 vezes 132, esse sim, eu vou ter que dar, eu vou torcer para ir reduzindo ele o mais rápido possível, porque já fica um estrango, R$2 a mais já fica mais chato de resolver. Então quando for resolver, tenta expor ao mínimo. Então, peguei a grana e expus ao mínimo. Tá? A minha expectativa é que próxima semana, isso aqui eu continue às vezes até rolando zero cost, não é um problema, mas se der para reduzir, eu reduzo. Tá? Vamos ver o que vai sair daqui. Beleza? Então, essa é a posição que a gente está. Tendo em vista esta posição, o próximo item de roteiro é a gente falar dessa ideia, tá? Da comparação. Então, vamos fazer a comparação, beleza? Opa, que agora eu me perdi nos itens de roteiro. Onde foi parar o roteiro? Tá aqui, ó. Então, a gente viu, né, um site para o Straddle Long Put. Vocês já viram esse site de criar malhas, né, malhas de Straddle Long Put. Isso é uma discussão de gradiente, que a gente vai falar em outros momentos, tá? A apuração a gente viu, Notional aumentou o risco, a gente viu. Se aumentar o risco, a gente vai fazer agora uma comparação com o ciclo 2, que já foi basicamente mostrada, mas eu vou mostrar ela por escrito, tá? Por escrito, que eu já deixei aqui para a gente ver. Olha, então, o que acontece aqui por escrito em relação à nossa posição? O ciclo 2, a gente teve um faturamento de R$250. O nosso caixa era 425, lá no dia 4 de abril. Lá no dia 4 de abril. E o nosso risco estrutural era esse aqui. 220 calls, 240 puts. Mas eu só estava exposto em 200 calls. Essas 200 calls me davam um risco de notional, tá, ó, 200 calls me davam um risco de notional de 24.800. Ok, então, se eu comparar com o ciclo 8, o notional aqui, deixa eu botar um notional aqui, o notional de call do ciclo 8 é 24 mil.
O notional de call aqui é o quê? 24.800. Por quê? Descontei 20, até tem esses 20, porque está lá no 139. Botei isso todo o risco de 200 calls. E o notional de put, esse está 240, né? 240 menos 60 vezes, vezes 123. Estava com 22 mil, notional aqui de 22 mil. Então, faturamento, caixa e risco, eu estou igual. Né? Desculpa, o risco está igual. Por isso que eu falei, olha, quando eu olho isso aqui, beleza, eu posso voltar a aumentar um pouquinho a minha exposição. Tá? Já deixei a conta aqui. O problema todo é que se eu estopar, se eu considerar o ponto de stop de notional no 165, como eu estou fazendo, agora que vem o problema, o meu notional vai ter o quê? 9 mil. Então, no ciclo 8, se eu olhar esse notional aqui, se eu olhar esse notional aqui, 24 mil, eu estou considerando o stop no 165. Aqui eu não coloquei um ponto de stop. Mas se eu coloquei, na hora que eu fiz isso aqui, só olhando o contrato, quando eu coloco um ponto de stop no 165, o meu notional está 9 mil. Lá atrás era 9 mil. Então, aqui eu vivia sem pozinho. Para eu ter 9 mil, para eu ter 24 mil de notional aqui, eu precisei de 6 mil reais de compra de pozinho. Tá? Então, sem esses 6 mil, eu não tenho 24 mil de notional. Então, preciso pensar o seguinte, será que não é hora... Será que não é legal? Então, esse é um ponto fraco? É um ponto fraco. Então, vou botar assim que é mais forte. Então, um ponto forte, ponto forte ponto fraco que a gente vê aqui é o quê? É que o notional da call está alto. Está alto. No stop 135, 165. Tá? Esse é o ponto fraco quando a gente compara com o ciclo 8. Olha o ciclo 8. Faturamento, R$ 300 a mais. No mês, 19% a mais. Caixa, 2 mil, 5 vezes mais caixa. Né? 370% de caixa, na conta que eu fiz mais ou menos isso, 370% de caixa. O risco, para cima, para cima, ele está com maior risco. E essa é a nossa preocupação. Para baixo, tá tranquilo. Tá? Então, para baixo, que a gente fez aquela apuração lá, para cima, a minha posição de 6 meses atrás, tenho que dar um jeito de gerenciar esse risco. Para baixo, eu estou tranquilo. Vamos ver a conta para baixo aqui, 240. Já fiz aqui, 22 mil. Tá, já tinha feito aqui, 22 mil. Então, agora, entendi o ponto fraco. Qual é o ponto fraco? Caixa, ok. Faturamento, ok. Notional é o ponto fraco. Se meu ponto fraco é em notional em call, qual é uma solução? Uma solução é comprar pozinho. Tá? Poderia chegar aqui e travar, né, todas as posições, ao invés de eu travar tudo no stop no 65, eu posso comprar pozinho travando tudo no 142 por um mês, por 2 meses, 2 anos. E aí, quando a gente vai olhar, então vamos fazer a última, que agora já tem uma folha preparada de aula. Então, assim, eu vou fazer a última ponta do roteiro. Aqui, vou pegar a última ponta do roteiro aqui. Eu fiz a comparação, mostrei para vocês, tá? Esta comparação. Em termos de patrimônio, eu estou pior também. Tá? Patrimônio, se a gente pegar todo o patrimônio, toda a dívida, eu estou pior. Então, a gente vai entender que nesta comparação eu descobri um ponto fraco, que eu estou muito exposto em call. Tá? Estou muito exposto em call. Como é que eu lido com esse ponto fraco? Tá? Se eu comparar o ciclo 2 com o ciclo 8, eu vi que a minha exposição em call no 165, que é um ponto de stop, aqui está muito menor do que aqui, também no 65. E se eu travasse toda a posição, por exemplo, no 142? Então você vai precisar fazer o quê? Vou precisar comprar pozinho. Se eu comprar pozinho, tá? Por isso que eu falei, tem que ser um golpe. E golpe eu não preciso dar, eu posso planejar, tá? É algo contundente, eu faço uma vez para resolver,
Se eu for comprar pozinho, vamos dar uma olhadinha nisso. Tá? Cadê agora a exposição? Eu preciso da exposição para mostrar para vocês. Aqui, ó, essa aqui é a exposição. Então, já entendi, descobri um ponto fraco, eu não quero quebrar, né? Se a BOVA amanhã, né, tem um conflito, a Petrobras explode 200%. Petróleo, lucro, tal, 200% da Petrobras. BOVA explode de valor. Eu não quero quebrar. Eu não quero gastar 24 mil no 165. Eu posso reduzir isso tudo para 42. Por exemplo, 142. Se eu reduzir só aqui, por exemplo, no 142, a gente vai ter o quê? Ao invés de 21.600, a gente vai ter 470. Ah, não, aqui, ó. 165, desculpa, 142, que é o 61, aqui em vez de 165 vai ser 142, menos 119, tá? R$ 23 vezes 470. Então, só aqui, olha, a minha exposição cai R$ 11.000. Se ao invés de 165 menos 119, 46, vezes 470, 21.620, eu comprar pozinho, né, 470 pozinhos aqui, eu reduzo o stop, eu trago o stop de 165, eu trago o stop para 142. Pô, Gafa, adorei, então vou ficar comprando pozinho. Quanto tá esse pozinho aí? Bom, se eu comprar o pozinho, agora deixa eu pegar a folha aqui, né? Então, olha, olhando o ciclo 8, tá? Olhando a call, olhando o stop no 165, beleza? Se eu comprar, por exemplo, eu já tenho hoje 280J 142. Eu não fiz o gasto ainda, mas eu vou precisar gastar. A posição mais pesada, né? Vamos olhar para a posição mais pesada, que é isso aqui, ó. Essa é a posição mais pesada. Aqui está me chamando um notional, está me custando um notional de 21 mil, e aqui está me dando, por algumas semanas, né, por 2 semanas, 6.440. Se eu quero trazer o notional de 24 mil para 9 mil, por exemplo, beleza? Ah, mas Gafa, aqui você está 165, que você vai botar 142. Aqui eu estou tentando. Não tem como eu jogar, se eu jogar isso aqui, senão eu fico numa roda viva, né? Vou jogar para 142 aqui também. Também dá. Mas eu quero trazer pelo menos para esse nível aqui. Só que se eu trouxer para esse nível, se eu comprar aqui 200, né? Se eu comprar 200 J 142, porque eu já não vou comprar J, vou comprar K. Se eu comprar 200 J por 142, eu vou botar mais quanto de. Olha, botar mais 6 mil de notional aqui. Vou botar aqui 6 mil de notional. Não, aí o notional aqui muda também, tá? Ah, não, o notional tá certo, 23. Então, se eu botar 6 em relação à posição anterior, isso é meio complicado fazer essa conta, mas vamos lá. Aqui, ele está me dando um notional positivo lá no 165. Então, no 142, ele trava a posição, tá? Ele vai, no 142, isso aqui vai ficar de quanto? Ó, o notional desse aqui no 140, agora vamos olhar no 142, ó. Aqui é no 65. Tá? Se eu travasse lá, se eu comprasse no 65. Se eu comprar no 142, tá? Esse notional aqui é 0. E esse notional aqui vai ser quanto? Esse notional aqui vai ser aquilo que a gente calculou. 142, desculpa, 142 menos 119. Então, do 119 até a minha trava, né, a trava, por exemplo, K142, se eu travar, você tem uma abertura de R$ 23. Se eu for comprar, né, se der errado, se subir acima de R$ 23, de 142, o meu notional vai para 10.810. Então basta que eu tenha, né, para eu reduzir aqui R$ 10.000 de notional, de 21 para 10 mil, basta que eu tenha 470 K142. Ok, Gaf, então beleza. Você já reduziu 10 mil, já se aproximou muito aqui, já está mais tranquilo. Pode ser. Tá, pode ser. Mas eu vou aceitar esse risco porque a primeira vez que eu abri a operação, eu aceitei um risco de 20, de 200, eu tô comparando aqui com o ciclo 2, tá? Mas eu tô aceitando esse risco porque
Em comparação com o ciclo 1, eu estou melhor. Eu estou melhor. Por isso que eu estou aceitando esse risco. Não estou melhor não, minto. Se comparação com o ciclo 1, se eu botasse o stop no 165, né? Não, tá, tô melhor sim. Tô melhor. Beleza. Então, eu estou em comparação com o ciclo 2, estou melhor. Eu vou comprar 470 Cadu 142? Aí é que tá. Então, o pozinho permite que eu trave a posição. Trave a posição. Prepara para a aula agora, hein, pessoal? Então dá aquela descansada, aquela relaxada. Ah, isso aí eu já sei, Gafo. Então a gente vai ver o custo do pozinho, tá? Um pozinho aqui, a K142, ela fechou a 0,14. Eu poderia comprar ela vezes 470, tá? Comprando tudo de pozinho ali, ó. 470 vezes 0,14 dá R$ 65. No entanto, se eu gastar esses R$ 65, se eu tivesse gasto esses R$ 165, que aqui é real, né? Aqui o canal é de verdade, o que aconteceria com o caixa do meu ciclo? Olha, quando eu olhasse, se eu gastasse esses R$ 165, o caixa do meu ciclo sairia de 302 e voltaria lá para o caixa do ciclo 2. Então, vale a pena eu travar essa posição? Vale, mas vai ter um impacto. Vale quando você não tem controle da posição, da situação, mas ela vai ter um impacto no teu caixa. E se impactar o teu caixa, quando a gente faz aquela comparação, que eu achei que eu fosse chegar nela aqui nas folhinhas, ou passou direto e eu nem percebi, deixa eu dar um pause aqui para achar de novo, vai impactar o caixa de tal forma que, olha só, aqui eu tive um faturamento melhor, vai ter um faturamento pior do que o de 6 meses atrás. É natural? É natural, galera. A gente está construindo a posição. Tá? Não estou aqui falando assim, não, eu quero mostrar para vocês que não estou forçando a barra, não. A gente está construindo uma posição de aos poucos. A gente está crescendo na posição, só que eu, de fato, e é uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado nas operações, eu quero acelerar um pouquinho mais o processo. Tá? Então, o fato de eu querer acelerar um pouquinho mais o processo fez com que eu aceitasse uma exposição maior. Eu não vou gastar com pozinho. E aí sim, tá? Antes de. Eu vou para a última fase do vídeo, que é o quê? Eu vou mostrar dentro do nosso roteiro aqui, a última fase do vídeo é o quê? Eu já entendi a comparação, entendi onde está meu ponto fraco. Tá? Isso, as pessoas ficam mostrando, como é que ganha, como é que ganha. Não, estou mostrando como é que perde. Entendi onde está meu ponto fraco. E vou fazer a aulinha, tá, de o risco da gente ficar comprando, travando em pozinho. Então esta aula vai ser gravada dentro desse vídeo, tá? Dentro desse vídeo. Além disso, faltou mostrar em termos da apuração do patrimônio líquido, tá? Sempre gosto de mostrar como está melhorando nosso patrimônio líquido. Então, o ciclo 8, ele começa nessa folha, que é a operação, tá? Eu tenho aqui o risco, são os instrumentos. Instrumento, histórico de operação. Instrumento, cálculo do risco, de notional. Cálculo do risco. Instrumento, apuração da posição. Tá? Então, isso aqui, eu junto aqui. E vou falar, aí já dou uma palhinha sobre estrutura de renda, tá? Que a gente vê na próxima aula. Beleza? Então, isso aqui é o resumo da posição que eu tô. Então, esse resumo da posição, já vem, fica aqui essas duas juntas. Eu já boto aqui para não me perder na hora que mostrar para vocês, que até aqui só chegaram os guerreiros, né? Que querem aprender o mercado financeiro de verdade, né? Vamos lá. E aí, já está preparado lá para eu falar, olha, como é que está meu patrimônio líquido? Meu patrimônio líquido, ele é pior do que 6 meses atrás, mas ele está evoluindo muito rápido pelo tamanho da minha posição. O importante é isso agora. Houve um drawdown, né? Chegou lá a 3 mil, mas esse drawdown houve um controle de risco para que não aumentasse o risco. Como esse drawdown diminuiu, pensem o ciclo assim, galera, só para ajudar a mentalizar. Então, sempre que você tem um processo aqui, sempre que você inicia uma operação de entrada,
tá? Você tem um risco, que é o notional. Tá? Tem um risco assumido. Então, ao final da operação, né, você vai gerenciando para quê? Para que você vá reduzindo o risco e você vai repetindo o processo, criando substrato. Tá? E aí a gente vai reduzindo o risco. No meio da operação, se você for falar assim, vou sair agora, vou sair. Para você encerrar a posição inteira, você vende tudo que você comprou, né? Desmonta tudo. Tudo que você comprou, você vende e tudo que você vendeu, você recompra. Então, a sair da posição você vai desmontar. No desmonte, você pode sair pagando, desculpa, sair recebendo, significa que você está com patrimônio líquido positivo. Ou você pode sair pagando, significa que você tem um patrimônio líquido negativo. A gente viu durante esse ciclo aqui que existe um intercâmbio entre risco e patrimônio. Tende a quando eu vou, e é a operação de entrada, né? Uma operação de entrada. Quando eu faço uma operação de entrada onde eu aumento o risco, tá? Eu tendo a melhorar meu patrimônio líquido. Tendo a melhorar. Se eu estiver querendo, no próximo ciclo, reduzir o risco, provavelmente eu vou ter que piorar um pouco o meu patrimônio líquido. Tá? Essa gestão é importante, a gente estar olhando isso. Isso é exatamente assim? Não, depende do mercado, conforme ele vai mostrando a condição. O importante é você ter âncoras e observações e ferramentas para essas três coisas. Então, eu tenho uma ferramenta que eu estou compartilhando aqui com vocês, que é o histórico das operações. Tudo que a gente operar, a gente vai registrando. A gente tem o cálculo do risco e a gente tem o nosso balanço patrimonial. A gente consegue ficar observando essas posições, esses instrumentos, que se eu fosse juntar isso tudo aqui, é gestão de risco e enriquecimento. Isso aqui. Operar, quais operações, criar estruturas, são técnicas. Tá? Então, são técnicas, ferramentas que a gente está construindo. Tá? Então, apurando o patrimônio do dia 4 de outubro, melhorou pra caramba. Então, quando o patrimônio fica negativo, a gente chama de drawdown. O quanto que ele ficou negativo é o quanto que você está perdendo. Se você fosse encerrar a operação, quanto você morreria. Então, o máximo que eu sei que eu estive perdendo aqui foi R$3.000. Tá? E aí, o que aconteceu? A gente está evoluindo. Tá? Então, agora, ó, nessa evolução, a gente tem o quê? 2.300 de caixa. O fato de ter caixa não quer dizer que eu estou vencendo. Tá? É um sinal positivo. É um sinal positivo. Em termos de ativos, tá? Eu peguei todas as cotações aqui de tudo que eu tenho de ativo, inclusive a operação que eu emprestei para os membros, tá? Tenho 2.500 de ativo e de passivo eu tenho 6.100. Tudo por causa ainda daquela posição dos 470 K9, tá? No 119. Beleza? Ela já começou. Se a gente olhar que a gente tem 20 aqui, a gente tem R$800, então tem R$800 a menos aqui. Ela está perdendo valor. Beleza? Está perdendo valor. Está com 6.100. O importante agora é ver o quê? Meu patrimônio líquido. Eu pego os meus passivos, diminuo o quanto que tem de caixa, diminuo o quanto que eu tenho de ativos. Os ativos aqui. Então me sobrou R$1.200. R$1.200. Melhorou? Está melhorando ou está piorando? Esse é outro indicador. Então a gente tem que estar. A soma do curto prazo vai melhorar no longo prazo. Então, se eu comparar com o longo prazo, eu estou faturando mais e tenho mais caixa. Meu risco, tá? Eu adequei ao risco do passado. Para quê? Para acelerar a recuperação do patrimônio líquido. Tá? O patrimônio líquido ele chegou a estar aqui no dia 22 de agosto em menos 3.000. Em um mês aqui melhorou 44%. Em um mês aqui melhorou 44%. Porque no dia 27 de setembro, que foi a nossa última operação, estava 1.700. De 1.700 para 1.200, em uma semana melhorou 26%. Por que melhorou tanto? Melhorou tanto porque eu aceitei um pouquinho mais de risco. O mercado foi a meu favor e eu coloquei um pouquinho mais de risco input. Então, melhorou. Na semana que vem, provavelmente vai melhorar mais ainda. E tem as operações de membros.
Então, isso que a gente está vendo aqui, em relação a buscar R$ 1 milhão, ainda tem as operações de membros que está com risco controlado em cima dessa 100x134. Em cima dessa 100x134. Tá? Então, ok. E agora vamos falar do pozinho. Beleza. Compro ou não compro pozinho? Não, ainda tem mais última coisa aqui, a estrutura de renda. Só para a gente ter um olhar sobre as estruturas de renda, tá? A P15, na aula passada, no vídeo anterior, eu mostrei para vocês como isso aqui pode ser pensado. Só isso aqui já dá renda, valoriza, tá? Se vocês olharem a cotação da P15 na semana passada e de agora, deve ter melhorado. E isso aqui, pessoal, é estrutura de renda. Quando eu estou comprado na call lá longe, estou vendido aqui nas K9, que é o 119, eu estou tendo uma estrutura de renda. E eu vou pedir para vocês estudarem isso. Depois, na próxima aula, eu trago essa ideia, ou deixo só para os membros, não sei, vou pensar ainda, tá? E é sobre isso ser uma estrutura de renda que eu tinha falado. Tem duas estruturas de renda aqui. Isso é uma das estruturas de renda que já virou renda. Eu já não me preocupo mais com isso aqui. Né? De 470 só me preocupo com 50, 450. 20 estão ali. Eu não preciso mais de comprar 470 J142. Porque 40 não dão, é notional positivo. Desculpa, 20 são notional positivo. Esses 20 aqui, ó, é notional positivo. Então não preciso comprar pozinho para isso. Já estou economizando 14 centavos por mês. Só de ter isso aqui. Tá? Só de ter isso aqui. Então, são esse tipo de coisa que a gente tem que estar atento. Então agora a questão é, bom, Gafa, entendi o ponto fraco, tá? Vamos pegar o roteiro aqui, ó. Entendi que, pô, esse vídeo, galera, é 1 hora, mas dividam ele, assistam mais de uma vez. Assista 20 minutos na segunda, 20 minutos na terça, 20 minutos na quarta. Porque o próximo vídeo é sábado que vem. Então, façam isso, tá? Façam isso. Quem chegou até aqui, eu sei que só guerreiro estudioso. Então, mostrei o insight da questão do straddle. Eu já estou assumindo um pouco mais de risco ali, porque eu posso. Estou assumindo o risco input, estou assumindo um pouquinho de risco em call, comparação com o passado, eu posso. Fiz a apuração, vocês viram, melhorei absurdamente o PL em uma semana, estou melhorando a renda. Tenho que pensar agora o seguinte: faço ou não faço trava com pozinho? Comparando com o ciclo 2, eu deveria fazer. Comparando com o ciclo 2, eu deveria fazer. Agora a gente tem que tomar a decisão, que é a aulinha básica que eu vou dar de hedge colateral. Hedge colateral. Então, vamos encerrar esse vídeo aqui, mas estou encerrando na página de semanais, mas eu estou gravando aqui para vocês o que eu gravo, o Gafálogo, que são vídeos mais curtos, com tópicos específicos para os membros nível 2. Tá? Então esse vídeo vai estar lá no Gafálogo, beleza? Vamos lá, vou fazer aqui com vocês agora. Não quer dizer, tá, que eu vá deixar esse vídeo disponível para sempre, porque eu posso pegar a live e cortar essa parte final. Assistam, mas quem considerar ser membro do canal, considerem, beleza? Então vamos agora fazer aqui com vocês um breve estudo do hedge colateral. Deixa eu agora pegar uma folha. Tem tanta folha aqui. Breve estudo do hedge colateral. Bom, deixar até o tchau aqui, né? Tchau, galera! Não, só para quem, se eu resolver cortar depois. Tchau, galera! Pronto. Deixei o tchau. Vamos falar sobre esse estudo breve estudo de hedge colateral. Vou voltar para a tela grande e vou fazer aqui como se fosse um vídeo gravado, que de fato é um vídeo gravado. Tá? Galera, seguinte, vamos falar aqui sobre hedge colateral. Essa história de travar no pozinho. A gente vai descobrir que travar uma posição no pozinho, ela é prejudicial, ela impacta negativamente e, pior, ela pode te quebrar. Que isso, Gafa? Pode me quebrar? Pode. Tá? A gente vai ver isso na prática, tá? Com os dados do passado, claro, mas eu vou mostrar aqui para vocês na prática no videozinho mais curtinho, tá? Dentro do nosso Gafálogo. Bom, vamos olhar aqui. Primeira coisa, Gafa, o que é um hedge colateral? Existem várias maneiras de você hedgear uma posição, proteger uma posição. Quando eu compro proteção na mesma direção do meu problema, por exemplo, se eu tenho call, eu faço a proteção comprando call, eu estou fazendo uma proteção colateral na mesma direção. É esta proteção que as corretoras entendem para te travar na margem, tá? Então, por exemplo,
como é que eu estava? Vamos olhar para essa situação aqui. Eu estou vendido em 300 e 119 e estou comprado em 300 e 136. Isso é um exemplo de hedge colateral. Vendido na I-119, comprado 376. Se a BOVA terminar, tá, no 125, por exemplo, se ela terminar aqui setembro, no 125, o que acontece? No 125, eu vou rolar isso aqui e vou rolar a minha proteção. Se eu rolar isso aqui e rolar meu pozinho, aí é que vem o drama. Eu pago. E para eu não pagar, eu tenho que aumentar o risco. Ou eu vou pagar para ficar na posição, ou vou aumentar o risco. E isso tende a quebrar você com longo prazo. Então esta posição aqui, ó, o risco dela, colateral, se a gente fosse calcular, ela tem o quê? Você está comprado no 136 e vendido no 119. Se a BOVA for para 150, se a BOVA for para 500, o teu risco é de R$17. Porque você vai ter que comprar a BOVA por 119 e entregar, desculpa, você vai ter que entregar a BOVA por 119, mas você vai comprar por 136, mesmo que ela esteja lá no 500. Então eu consigo, ela está lá no R$500, eu compro por 136, porque eu estou comprado, eu tenho direito de comprar, e vendo por 119. Quanto que eu perco? 136 menos 119. Se eu compro por 136 e entrego por 119, eu perdi R$17. Tá? Como eu estou numa posição de 300, eu perdi 17 vezes 300, eu perdi R$5.100. Então, comprar pozinho limita o meu prejuízo a R$5.000, se eu fosse encerrar essa posição. E aí vai depender de quanto você recebeu na entrada, se está rolando ou não está rolando. Beleza. Então, isso é um hedge colateral. Bom, como é que eu ficaria se eu fosse manter a posição? Tá? Então, esse aqui é o exemplo prático de como é que esse negócio te quebra. Tá? Olha, se eu faço a rolagem reduzindo a exposição, percebe que vocês vão perceber que se eu rolar e reduzir, não paga o custo que eu vou ter para manter o pozinho. Então imagina, por exemplo, eu estava na I-119, vou rolar para a J-119. Eu fiz isso de fato. Tá? Eu fiz isso de fato. O que aconteceu? Está lá nas jornadas semanais. O que aconteceu? Eu consigo reduzir de 300, que 13,84 vezes 300 dá 4.150. Eu consigo reduzir de 300, eu preciso vender só quantos? Eu preciso vender 279 J119. 300 vezes 13, estou devendo 4.100. Vou precisar vender só 279, porque ela está a 14,90. Simplesmente peguei o tamanho da minha dívida daquele mês, de setembro, e dividi pelo mês que vem, pela venda da put da call do mês que vem. Então, 4.152 dividido por 14,9. Vou precisar vender 279, 280, para arredondar, tá? Bom, essa venda de 280, beleza? Eu vou travar. Só que eu preciso travar na mesma posição. Então, por exemplo, imagina que eu travo 300 e 136. Isso aqui vai virar pó. Mas se eu fosse rolar isso, tá? Olha, a 300 e 136, para eu não gastar, para ser zero cost, zero cost é o ponto que, pô, seria legal. Se eu poderia ter um hedge colateral. Se o hedge colateral eu rolasse aqui, reduzisse, rolasse aqui e reduzisse, filé mignon, mas não é. E aqui que está a prova. Olha, eu já posso, estou feliz da vida porque aqui eu tinha 300 em setembro. Aqui eu estou com 280. Estou feliz da vida porque eu posso rolar 300 e ficar só com 280. Show! Eu não preciso gastar tanto com pozinho. Eu vou gastar menos com pozinho. Oba! Só que não. Por que só que não? Porque para você sair daqui para cá, a I-136 ela está R$1 quando eu fiz a operação aqui. Tá? Aí tem que olhar a data da operação. Provavelmente lá para o dia 27 de agosto. O Bova devia estar em 128, 130. Tá? Isso vale sempre. Vocês não vão conseguir fazer essa. Dificilmente vocês vão conseguir, quase impossível, conseguir manter no mesmo strike. Então, quando eu faço a rolagem do pozinho, eu comprei para travar a minha posição, praticamente impossível, tá? Quando eu faço a rolagem, eu vou comprar menos, estou feliz da vida.
Só que aqui eu tenho item 136 a R$ 1. Para poder ser zero cost, eu preciso comprar 280 por R$ 300. Tá? Eu preciso comprar 280 por R$ 300. Só que, ó, aqui 300 eu recebo R$ 1. Então eu recebo 300, se eu vender todos os meus pozinhos eu recebo R$ 1. Se eu travasse na J136, eu não conseguiria. A J140, R$ 4 acima, está R$ 9. A J136 deve estar R$ 4, R$ 2, R$ 3. Então, eu não conseguiria comprar. O máximo que eu consigo comprar, quem está com o preço de R$ 1, aí 136 está R$ 1. Para eu poder economizar, eu teria que comprar algo de R$ 1, em torno de R$ 1, R$ 1,20. Isso, a J140 estava 90 centavos. Eu recebi R$ 48 para a J140. Tô feliz da vida. Né? Tô feliz da vida. Por quê? Tá bom, Gafa. Tá bom. Eu peguei a grana aqui, os R$ 300, e usei para comprar no mês que vem o que der. Né? Eu vou comprar 280 no mês que vem, o que der. Vou comprar a J140 que está 252, está 90 centavos. Ganhei R$ 48. Estou feliz. Mostrei uma situação aqui que eu estou feliz da vida. Só que não. Primeiro, eu não consigo comprar essa aqui provavelmente vai estar R$ 1 mais caro. Ou 60, que esteja 60 centavos. Se tiver 600 centavos mais caro, ó, eu vou ter que gastar quanto? 260 vezes 1,6. Né? 448. Não consigo. Vou ter que gastar R$ 118 para manter minha proteção aonde? Do 119 com 136. Então, não tem como. E aqui está o preço. Né? Para eu comprar, eu só recebo 300. Tem que gastar R$ 20 a menos, eu compro aqui. Isso aqui foi feito, tá? Não, acho que foi feito. Não foi, acho que botei a 200 J142. Beleza. Isso aqui não foi nas jornadas semanais, não. Ok. Então, não tem como. Só que acontece o seguinte. Como eu não consigo... Então, olha só. Eu tinha 300 e 119 vendida. E tinha 300 e 136 comprada. Eu percebi que a rolagem aqui eu consigo reduzir. Estou feliz, mas não deveria. Por quê? Porque para rolar aqui reduzindo, eu pago mais do que eu ganho aqui. Eu até vejo, né, que olha, aí 136, para eu gastar só, tá R$ 1. Para eu poder comprar 280, aqui é 300, só baixo 20. Então, para eu comprar 300, no 140 eu não consigo comprar 300. Não consigo. Eu tenho que comprar, desculpa, no 130, no 140 eu compro no limite. Eu gasto no limite os R$ 300. Se eu tentar comprar de 136, eu não vou conseguir, porque a do mês está R$ 1. No mês que vem vai estar 1,60, 1,70. Ou seja, eu vou ter que mudar a minha proteção. Para eu não gastar, eu vou ter que mudar a minha proteção. No caso aqui, eu mudei de 280 para 280 J140. Comprei pozinho, até um pozão, né? Para quanto foi meu notional? Meu notional aumentou. Então, quando eu comparo o notional dessa posição aqui, mesmo que eu faça, agora que vem o detalhe da galera que rola e reduz, que é os alunos mais experientes, mesmo que eu role e reduza, o meu notional travado no pozinho, ele aumentou. Eu tenho a ilusão, né? Eu tenho a ilusão, quando eu olho isso aqui reduzindo, eu tenho a ilusão que eu reduzi meu notional. Mas, de fato, você não reduziu o notional. Por quê? Porque no pozinho, você teve que aumentar mais do que eu recebi. Tá? E aí que vem, ó. Ah, mas eu recebi. É só recomprar. Por exemplo, eu poderia pegar a grana que eu recebi 48, e recomprar a J119. Não dá. Se você recomprar a J119, você sai de 280 e você só consegue comprar quanto? 3. Né? No caso, você vai mudar o quê? 3? Por que eu botei 3 aqui? Eu consigo comprar 3 J119. Tá? Então, meu notional, ao invés de ser 21 vezes 280, que aqui eu fiz o cálculo do notional, né? 280 J119 e J140. Aumentou
o intervalo aqui, o intervalo antes era 17, o intervalo aqui agora é 21, vezes 280, 588. Vai continuar sendo o mesmo intervalo, que eu peguei aqueles 40 e poucos reais, recomprei a J 119, em vez de 280 vai ser 277. Mesmo que eu pensar, mas eu recebi nesta operação aqui. Eu recebi aqui. Mesmo que eu pegue essa grana para limpar aqui, não vai dar. Não vai dar. Então você está quebrando aos poucos. Tá? Então cuidado. Quando você precisa comprar pozinho para travar a posição, é alerta, alerta. Alerta alto. Tá? Então, olha, o risco, mesmo que eu recompre, ele sai de 5.100 para 5.800 para ser zero cost. Ou seja, no zero cost, sem eu desembolsar para manter o pozinho, se eu desembolsar para manter o pozinho, eu estou perdendo. Isso é fato. A aula aqui é um passo à frente. Para desembolsar para manter o pozinho, eu estou perdendo todo mês. Para eu não desembolsar e reduzir a minha posição, aí sim eu não estou perdendo todo mês. Né? Então, se eu não desembolsar e reduzir minha posição, estou indo para frente. Se eu não desembolsar e a minha posição piorar, eu estou indo para trás. E a minha posição piorou. Por quê? Porque no mês que vem, o meu notional de 5.100 foi para 5.800, para manter o mesmo pozinho. Aumentou em um mês 15% o meu notional, o meu risco. Tá? Então fica aqui a conclusão que tem alta chance de quebra com o tempo quando a gente faz uma trava com pozinho. Ok? Isso é o que a gente tem para o nosso gafálogo. Head colateral. Cuidado com as ilusões, tá? Isso aqui é um nível à frente, de comprar pozinho para travar a posição. Você está sangrando todo mês. Então, não opere a descoberto e estude o risco dual para quem não sabia disso. Quem não sabia, tenta operar coberto. Pô, é ruim, você está deixando dinheiro na mesa, você está com risco. Tá, opera coberto, compra cobertura. Quem não sabia, estuda o risco dual. Tá? Mesmo que você esteja todo mês, que aí é exatamente esse o problema das pessoas que vêm com desespero me procurar. Porque elas percebem que a partir de um determinado ponto, elas estão gastando mais travando a posição e o problema não está resolvendo. Aqui é a prova de que o problema não vai resolver. Sem gastar nada, o problema não resolve. Eu vou ficar todo mês piorando a minha situação. Só se eu der a sorte do mercado voltar. Então, não quero viver dependendo de sorte. Eu quero estar preparado para a oportunidade e os outros vão olhar para mim e falar, pô, esse cara teve sorte. Não, estou preparado. Beleza? Então, aqui eu encerro a aula do Gafálogo. Beleza? Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Aí eu volto para o vídeo das semanais. Tá? Vamos voltar para o vídeo das semanais. Então, galera, qual a decisão que tem que estar clara aqui para vocês, tá? Olha, eu vou ou não vou comprar, beleza? Eu vou ou não vou comprar pozinho daqui a uma semana para travar esta posição do K9. A minha resposta é: provavelmente eu não vou mais comprar pozinho para ficar travando a posição no 142. Tá? Esses 280J 142 pode ser que eu até compre, que a bola dê uma puxada, tenho caixa, mas provavelmente não vou comprar mais isso. Tá? Tendo a comprar, que é muito pouquinho. Manter 280, está 14 centavos, está muito dentro do dinheiro. Tendo a comprar. Só para o desencargo de consciência. Ao invés disso, o que você vai fazer, Gaf? Eu vou ancorar. E aí o pessoal do nível 2 já entendeu o que é essa ancoragem lá de Descartes. Em que momento que eu precisei desse pozinho? Lá no centro, quando a bola foi no 133. Se ela for para o 133, eu me comprometo a tirar dinheiro do caixa e comprar trava no 142. Imediato. Bateu no 133, eu vou comprar pozinho. Não bateu, eu vou deixar em aberto. É só isso. Então, vamos resumir. Tá precisando do pozinho? Tá ruim. É importante saber o golpe do pozinho? É importante. É importante entender que é um golpe, que é um movimento contundente. Entra e sai, é importante. Você já está fazendo pozinho? Fiz. Só que nem lembro de onde veio, mas está lá. Tá? É só olhar as aulas, estou fazendo. Você vai manter esse pozinho? Provavelmente não. Eu mantive, porque esse 280 é justamente, aliás, foi o 142, né? Eu botei com 140, mas
é justamente a aula foi de 142. Eu mantive em função disso. Mas a minha ideia é não manter. O que vai permitir, beleza, trava. Tem mais conhecimento? Tenho. Então você consegue estar protegido, coberto, entendendo. Se precisar, entendo. Então você vai estopar a tua posição? Vou. Estopar quando? Estopar é botar um pozinho? Vou. Botar aqui. Então, além do stop, daquela ancoragem que eu falei, além do ponto de stop, né? Isso aqui é um stop no 142. Eu compro pozinho e aceito a diferença. Então, nesse mês, eu já teria que comprar menos pozinho, tá? Estou com risco elevado aqui, que eu não gostaria, que eu entrei com o segundo lote, falei com vocês, papapá, mas esse mês eu talvez não seguro, não compro pozinho. Chance pequena. Que eu vou acabar comprando, galera. Assim, mesmo que eu fale, olha, só vou comprar quando ela for no 132, a K142 está 14 centavos. Então a tendência é que eu compre. Só que eu vou deixar esticar o mais longo possível para fazer essa operaçãozinha de comprar pozinho. Só para quê? Por que você vai fazer isso, Gaf? Porque aqui a gente está trabalhando pequenininho ainda. A gente está com 6 meses de jornada. Quando for grande, quando as coisas começarem a crescer, eu vou ter que estar mais seguro aqui. Então eu não posso operar diferente quando eu estou pequeno e operar diferente quando eu estou grande. Então a tendência é que eu gaste. Mas eventualmente há movimentos de aberturas em que eu vá fazer estruturas assim, poxa, deixa um pouquinho de uma janela de risco, tá? Bem pequena e com algumas considerações. Beleza, pessoal? Bom, quem ficou até o final, parabéns aos guerreiros, tá? É a galera do pó, mas não vai ficar botando comentário galera do pó, não. Vamos pensar uma coisa bonitinha aí, tá? Deixa eu pegar. Aveia Quaker, pronto. Vocês conhecem a Aveia Quaker? Coloca um produto aí da Nestlé, qualquer produto, pode ser da Nestlé, pode ser de outra qualquer. Tem essas coisas hoje em dia que, não gosta da Nestlé, né? Bota um produto que vocês consomem aí que vocês estão achando caro. Qualquer produto. Produto em pó. Leite em pó, leite ninho, todinho. O que vocês quiserem, bota aí no comentário. Mostra que vocês chegaram até aqui. Por que você está falando isso, Gafo? Porque são 1h40, eu tô com fome. O vídeo vai logo ao ar, eu ainda tenho que almoçar. Valeu, galera. Abraço.